Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 17 de agosto, domingo 17 de agosto, horário 4 horas da madrugada, 14 minutos. Dia 17 de agosto de 2025, horário 4 horas da madrugada, 14 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos arbitragem internacional, justiça paga, no cargo juiz corregedor arbitral da investigação da ONU de 196 países, reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões, em planos quinquenais, de funcionários públicos, em cargos no Parlamento, no Executivo e no Judiciário. Todos estes acertos já realizados em planos quinquenais na ONU demonstram que o sistema operacional investigado por 60 agências de inteligência dos operadores de direito no sistema planetário global, que 196 países estão levando diretrizes operacionais pré-estabelecidas, é da jurisprudência como boneca a ser resgatado por todos os que lá operam na cleptocracia da ONU, conhecido pelo sistema jurídico estabelecido no Brasil, na primeira corte e no agregado militar que opera, sendo funcionário público, na outorga a substituir a lei Loma do processo rito judicial estabelecido na lei Loma brasileira, a ser processado pela jurisprudência chinesa da China. Então, já identificados pelo common law e pelo civil law, o crime de substituição operacional da liturgia e também do procedimento conhecido no Brasil e estabelecido por rito processual é inexistente e ele está substituído pelo rito processual chinês, maoísta. Então nós estamos com a interseção e a interferência de uma lei preconcebida de rito processual chinês, onde a determinação é pelo caput do objetivo a dominar a massa, ao povo, as leis pré-estabelecidas de séculos
da jurisprudência da Lei Loman brasileira em todos os seus processos, civil, em todos os seus processos penais, em todos os seus processos tributários, em todos os seus processos internacionais. Ficou tudo na base preliminar do conceito ao determinar de um único precedente, o Estado dominador presente na Corte Constitucional, supraconstitucional, estabelecido pela China. Então, o país está submetido a este procedimento supraconstitucional. Não se está averbando, e sim foi sequestrada, a Carta Capital da República Federativa do Brasil. Então, o crime é contra a pátria. Você pode discordar, você pode criticar, mas nunca desobedecê-la. A Carta Constitucional de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o crime já identificado por 60 agências de inteligência, pelo Civil Law e pelo Common Law, determina que há uma sabotagem, espionagem, crime grave de traição à pátria da República Federativa do Brasil, onde submete todo o procedimento legal preconcebido para substituição supraconstitucional a estabelecer o rito processual chinês. Então, todo mundo não tinha identificação, pensando que era a hermenêutica, o livre conceito estabelecido e acompanhado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, onde toda a sua grande maioria tem o posicionamento maoísta-leninista da China, já pré-estabelecido de anos, que foi elaborado a ser modificada a Carta Constitucional mais de 9 vezes. Então este crime já vem de longe. Então nós estamos imediatamente com as tropas estabelecidas no Brasil e também todos os elementos formatados para esta tarefa, que já estão procedendo no domingo, dia 17 de agosto de 2025, a captura e detenção imediata destes espias, sabotadores, que colocaram o Brasil e todas as suas leis sequestradas pela hermenêutica, pela composição e operacionalidade da liturgia chinesa, maoísta, no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, os que lá estão cometeram crimes contra a segurança nacional da República Federativa do Brasil, submetendo o Exército, Marinha e Aeronáutica, o ministro que precede as Forças Armadas, estabelecendo todos eles como captura da razoabilidade hermenêutica de imposição
de espionagem e sabotagem, submissos à hermenêutica preconcebida de modificações do rito processual estabelecido por uma única corte de estudos sem concepção e sem prática da Carta da República de 1988, ao qual ela é agredida de forma totalmente exposta, com vários crimes processados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Então todos estão neste momento reunidos, sabidos de que já identificamos o seu modus operandi por 60 agências de inteligência com os seus ritos de operadores do direito em 196 países que descobriram que a liturgia processual do Brasil, ela é da China. Os ritos processuais, onde se submeteu à hermenêutica do Pleno da Corte, estabelecendo um único parecer a levar um comportamento de decisão e que todos os componentes do Pleno da Corte se submetem ou são vencidos a serem subjugados e banidos dos seus cargos executivos a presidir como funcionários públicos o Supremo Tribunal Federal. Tudo isto já com vastas provas. Então, estamos já na intervenção de 26 estados do Distrito Federal, de 5.070 municípios, ao combate do narcotráfico e à espionagem estabelecida pela China. Já identificado. E eles sabem que nós já chegamos até eles. Então estamos procedendo com todas as tropas em posição de guerra mundial, atômica nuclear. E todos eles sabem que nós estamos prontos para agir. E já vamos proceder no dia de hoje, domingo, 17 de agosto de 2025. Estamos mandando todo o comportamento ao logro desta tarefa. São tropas regulares, são tropas de especialistas e são tropas de resgate. Todos eles já no território da República Federativa do Brasil, que já estão operacionalizando. Os alvos são o falso identidade que ocupa a presidência da República, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O terrorista já identificado com tutela e curatela do Ali Khamenei, doutorado a comprometer todos os terroristas do planeta, mercenários a serem pagos pela vice-presidência do Alckmin. E temos o Pleno do Supremo Tribunal Federal, todo ele comprometido ao rito processual da China, da sua hermenêutica processual, onde estabelece um único elemento a ser relator, opressor, torturador e pleno na função de administrador do rito de Mao Tse-tung chinês, onde ele se ampara, alegando que as modificações o estabeleceram a ser protetor
de concreto, de um edifício de concreto que estabelece que não pode ser agredido e também quem nele opera em todo o território nacional. Através desta falácia, deste crime sem precedentes, onde estabelece que todos os membros do Supremo Tribunal Federal, eles são supremos em todo o território nacional a proteger o prédio onde fica a sede do Supremo e os seus funcionários. É uma ditadura estabelecida pelo rito processual operacional da China. Então vocês já são alvos. Hoje, domingo, 17 de agosto de 2025. Horário 4h28 da madrugada. Já estão as tropas e estamos procedendo imediatamente com a captura de vocês. Vocês têm o procedimento no Paraguai, na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, onde já estão posicionados todos os Estados Unidos da América, o Comando Sur, a NATO, OTAN, o Pentágono, a proteção de todos os 17 países subjugados por este modus operandi através de Alexandre de Moraes, que é uma ameaça não somente para o Brasil, como para todo o planeta, de alta influência devido à hermenêutica estabelecida para operacionalizar no compadrio da cleptocracia, sociedade de ladrões, na ONU, em 196 países, que se submetem à sua operacionalidade representativa por todos os presidentes da área do judiciário de 196 países, todos acompanhando o rito processual, hermenêutica, operacionalizar o rito chinês. Tudo isto leva à prisão imediata deste indivíduo, Alexandre de Moraes, no dia de hoje, domingo 17 de agosto de 2025, e também os seus conjugantes, que são todos os citados, todos já com a cautelar a serem levados para Alcatraz imediatamente. Estamos já operacionalizando. Então, dia 17 de agosto de 2025, horário 4h da madrugada, 31 minutos. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone, 55-21-99-742-0789. Estamos com todas as tropas, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, signatários do Tribunal Internacional, signatários do Supremo Tribunal Mundial. A captura e a liberdade do planeta. Maiores informações, entraremos em contato. Estamos em guerra mundial, nuclear, e já identificamos o modus operandi e quem está fazendo todo o suporte técnico, e são os chineses no Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o comportamento para todo o planeta na área jurídica. Todos eles obedecendo a um único elemento, Alexandre de Moraes. Viralizem isto o máximo possível. Maiores informações,
entraremos em contato. Selva. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Temos já a orientação para divulgar a intervenção militar na República Federativa do Brasil. Hoje, dia 16 de 2025, horário 20 horas 33 minutos. Ontem houve uma... Urgente! Bolsonaro escapa de operação do STF com ajuda secreta da CIA. Na madrugada de ontem, a Polícia Federal estaria prestes a cumprir um mandado de prisão contra Jair Bolsonaro, assinado em sigilo por Alexandre de Moraes. Mas o que ninguém esperava era a entrada em cena de agentes estrangeiros. Segundo fontes internas, a CIA já monitorava os passos do ministro Alexandre de Moraes e, ao interceptar informações sobre a operação, acionou imediatamente um protocolo de extração. Carros sem placa e agentes disfarçados teriam chegado à residência de Bolsonaro minutos antes da chegada da PF. Em questão de minutos, o ex-presidente foi levado para um local seguro, cuja localização é tratada como segredo de Estado. A operação foi tão rápida que, quando os policiais invadiram a casa, Bolsonaro já não estava lá. Oficialmente, ninguém confirma. Extraoficialmente, a fuga está sendo chamada de Missão Fantasma, nos bastidores da inteligência. Se for verdade, estamos diante de uma guerra silenciosa entre Brasília e Washington. Curte e compartilha. Essa história não vai ficar escondida por muito tempo. Torno a repetir. Nós estamos já providenciando as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Cercada está Brasília. Há um forte contingente de polícia militar já no condomínio de Bolsonaro. Ou seja, nós estamos providenciando a captura do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Vão ser todos levados à prisão. Ainda nesta madrugada, hoje, dia 16 de agosto de 2025, horário 20 horas 36 minutos, Luiz Inácio Lula da Silva, que não é o Luiz Inácio Lula da Silva, é uma falsa, é um espião chinês, russo, turco, irani, um filho de uma puta, que ele vai ser preso e vai ser levado para Alcatraz. Já estamos determinando a prisão desse filho da puta. Então, torno a repetir. Não temos nenhum tipo de composição para estabelecer nenhum diálogo. O Brasil está em guerra. O Brasil determinou que tanto o Peru como a Colômbia saíssem na guerra pela ilha que pertence ao Brasil, na tríplice fronteira. Aí este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, não determinou o Exército e a Marinha Aeronáutica, porque o Exército e a Marinha Aeronáutica não têm condições, estão falidos. Então, o ministro do Exército e também o contingente do Exército Marinha Aeronáutica brasileiro, nós estamos com as tropas e estamos decretando a prisão desse falsário, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, esse filho da puta que tá aqui, esse filho da puta tá com a prisão determinada, e já estamos procedendo, vai ser preso agora,
Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos mandando prender porque eles faliram o Brasil, roubaram todo o dinheiro. Os bancos estão falidos. A situação é crítica. São os filhos da puta. Então, ontem, quiseram prender Bolsonaro. Então, nós já procedemos e estamos com ele num posicionamento totalmente legítimo para a sua saúde. Ele e sua família. O condomínio em Brasília está cercado pela Polícia Militar, já que a Polícia Federal ela é suspeita. Estamos atrás do André, superintendente da Polícia Federal. Estamos atrás do Lewandowski, do Supremo Tribunal de Justiça. Esses dois filhos da puta, para levar eles presos. E também o Supremo, o Pleno da Corte, esses filhos da puta. Estamos em guerra. Então Brasília está cercada. As tropas, todo mundo já posicionado. Acabou esta merda. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Arbitragem internacional. No cargo, juiz corregedor internacional. A captura do narcotráfico de filhos da puta que dizem que são os presidentes eleitos pelo voto do Grupo de Puebla, da Orcrim Foro de São Paulo. Todos esses 17 filhos da puta vão querer guerrear, vão morrer no aço ainda esta madrugada. Então esse filho da puta de Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, a puta que o pariu, todo mundo vai preso. Hoje, dia 16, horário 20 horas 41 minutos, Alexandre de Moraes, filho de uma puta, Barroso, Toffoli, todos vocês, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Fachin, todos vão pro calabouço, seus filhos da puta, espias da China. Já está tudo feito, não tem pra onde correr. E os filhos da puta aqui, da televisão, não divulgam nada. Não tem problema, vamos fazer bastante barulho em Brasília. Viralize isto o máximo possível. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone WhatsApp celular 5521 99742 0789. Estamos em guerra mundial nuclear. Nenhum filho da puta chinês, russo, coreano, turco, irani, qualquer filho da puta, Hamas, Hezbollah, vai todo mundo morrer, seus filhos da puta, porque querem destruir 2.300.000 favelas. Querem matar todo mundo com atentados terroristas. Não vamos permitir. Estamos entendidos? Viralize isto. Meus amigos e amigas patriotas,
Quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 17 de agosto do ano de 2025. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Vocês observaram, né, na live dele, ok? O juiz Oscar fala que nós estamos em guerra antiterrorismo. Várias notícias contra o Moraes. Ok? Eu quero aqui também falar, né, que o juiz Oscar Aníbal Chapman, ele falou com bastante propriedade sobre os criminosos que são contra a pátria nossa, o Brasil. Tudo já identificado. O fim está próximo. Prisões de Moraes, Lula e outros criminosos. Intervenção militar na República Federativa do Brasil. Brasília está cercada e nós já estamos em uma intervenção militar. Por que isso, meus amigos e minhas amigas? A situação é caótica e melancólica, não é? Principalmente para eles, não é que esse sistema político atual, ok, do Brasil, né, esse sistema, né, eles estão coligados com o terrorismo, né, os terroristas, traficantes e os comunistas são pessoas inúteis para a sociedade. Né? São pessoas, né, que a mente é uma mente que só tem a tendência de praticar tudo aquilo dentro da ilegalidade. E é portanto que, né, fica aí esse que dizer que ele é presidente da República, né? Não sei se ele é Lula ou é outro, eu não sei. Eu não sei, o que eu vejo, né, é que, para não falar outra palavra, nós estamos, né, assistindo só palhaçadas. Também o juiz Oscar Aníbal Chapman o juiz falou, né, que ontem à noite tentaram prender Bolsonaro. Mas acontece que a CIA, né? Acontece que para saber tudo disso aí, certo? É fácil, né? Você diz de inteligência, inteligência artificial, outras, né? Certamente outras inteligências. Bolsonaro, quando eles tentaram prender Bolsonaro, como diz o juiz Oscar Aníbal Chapman, antes de acontecer, né? A gente não sabe, não pode falar, eu não sei, né? Quem tirou Bolsonaro? É claro que foi, né, as tropas, né, dos Estados Unidos da América, né, que Trump não quer de jeito nenhum. E as pessoas do bem, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, certo? Nós não queremos que, eu vou chamar esse pessoal de palhaços, para não falar outro nome, criminosos, né? Que esses criminosos continuam, né, aí no governo aqui do nosso Brasil, né? Que não tem como. Vocês já descobriram tudo. Certo? Então é correr logo, né? O que observei também, né, que o juiz Oscar Aníbal Chapman, na live dele, né, quando ele falou a respeito da intervenção militar na República Federativa do Brasil, ele disse que Brasília está cercada, certo? Então, os criminosos
todos eles não tem como esconder mais, ok? Vai tudo para aquele lugar, né? São presos, né? E quem vai decidir isso? Então, a situação é preciso resolver logo. Trump tem razão, certo? E é o seguinte. Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, também, né, como eu disse, né, que nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Niemeyer Chapman. Iríamos agora, todos nós, assistir as matérias. Essas matérias, como os patriotas já sabem, né, que essas matérias são matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Vamos lá, vamos. Trump colocou a mesa abaixo e escancarou algo que pode mudar tudo mesmo. Uma notícia de explodir os alicerces do sistema corrompido que domina o nosso país. Você não vai acreditar no que vem por aí. Seja muito bem-vindo ao Movimento Brasil Patriota. Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. E olha só o que temos na edição de hoje. Lula tenta bancar o valentão num palanque e desafia Donald Trump no grito. Trump responde com uma bomba geopolítica internacional que pode atingir em cheio o coração do crime organizado no Brasil. PT, PCC, facções e até membros do judiciário aparecem no radar do exército americano. Mossad, Pentágono, The New York Times e até o presidente da Argentina entram na história. Lula tenta impedir os Estados Unidos de classificarem PCC como grupo terrorista. Trump assina uma ordem secreta permitindo ataques militares a cartéis da América Latina. E segundo fontes do Pentágono, o Brasil pode virar alvo direto da Força Militar Americana por acolher organizações criminosas. Isso tudo, pessoal, pode representar o colapso do pilar que sustenta boa parte da esquerda brasileira, o narcotráfico. E mais, você vai entender como essa bomba tem tudo para desestabilizar de vez o sistema que sequestrou o nosso país. Um alerta vermelho foi aceso em Brasília e dessa vez veio de fora. Antes de continuar, é aquele recado importante. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para mais patriotas acordarem para a realidade. É grátis, sem boleto, sem Pix e ajuda demais o nosso canal Movimento Brasil Patriota a chegar na nossa meta. Estamos quase completando 100 mil inscritos. Só depende de você. As informações reveladas neste vídeo foram originalmente denunciadas pelo deputado federal Gustavo Gayer. Foi ele quem trouxe à tona com coragem o conteúdo explosivo que você vai ver a seguir. Nosso papel aqui é amplificar essa denúncia para que mais patriotas acordem e entendam a gravidade da situação. É como num jogo de truco, pessoal. Lula subiu no palanque cercado daquela claque domesticada e gritou valente. Se o Trump estiver trucando, eu grito 6, com aquele sorriso debochado de quem acha que está por cima. Mas o que o Lula não esperava é que o Trump já estava com 4 zap na mão e acabou de gritar 12. E o pior, ele bateu na mesa com força e o baralho inteiro voou no colo do sistema brasileiro. A jogada foi limpa, direta e brutal. Enquanto Lula tenta bancar o esperto no gogó, Trump sacou uma carta que ninguém esperava. Ele assinou uma ordem secreta no Pentágono, autorizando ação militar direta contra cartéis e grupos considerados terroristas da América Latina. E sabe quem entra nesse balaio? Isso mesmo, o PCC e o Comando Vermelho. Ou seja, Lula deu uma de malandro e tentou trucar com cartas marcadas, mas Trump respondeu com 12 e mão cheia de zap. E agora, pessoal, agora o jogo virou. Ou melhor,
explodiu na cara do sistema. Vocês têm ideia da gravidade disso? Pega essa sequência. Primeiro, Donald Trump e sua equipe reclassificam os principais grupos criminosos da América Latina como organizações terroristas. Isso já teria sido um baque, mas não parou aí. Logo em seguida, o governo americano comunica ao Brasil da decisão. E como o nosso país respondeu? Com diplomacia, com respeito. Não! O governo do Lula foi correndo de joelhos implorar para que os Estados Unidos não colocassem o PCC e o Comando Vermelho nessa lista. Por quê? Por que esse desespero todo? Não é porque eles têm medo de guerra, não. É porque, a partir dessa classificação, toda conexão com esses grupos passa a ser conexão com o terrorismo internacional. Aí, meu amigo, o buraco é lá embaixo. Segundo matéria da revista Exame, o Palácio do Planalto chegou a enviar emissários diretamente a Washington, pedindo clemência em nome do PCC. Isso mesmo que você ouviu. O Brasil de Lula, na prática, defendendo o PCC na arena internacional. E aí a pergunta que não quer calar. Por que um governo democrático e civilizado iria se desesperar tanto para proteger uma organização como o PCC? Que até Israel já está rastreando por conexão com terrorismo islâmico. Segundo informações divulgadas pelo Mossad, o serviço de inteligência israelense, o PCC tem usado bancos digitais e criptomoedas para lavar dinheiro e financiar grupos como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e os Houthis, os 4 principais grupos extremistas que espalham sangue e caos no Oriente Médio. Agora para e pensa comigo. Se o Mossad, se o Pentágono, se os serviços de inteligência mais respeitados do planeta estão ligando o PCC ao terrorismo internacional, por que raios o Lula está tão incomodado com isso? Por que ele e seus cupinchas estão tratando esses bandidos como se fossem aliados? Vocês concordam comigo que tem alguma coisa muito errada nessa história? Calma que já volto nisso. Vamos lembrar que essa história entre o PT e o PCC não é nova. Desde os anos 2000, há denúncias de aproximação do partido com facções criminosas. O publicitário Marcos Valério, envolvido no escândalo do Mensalão, relatou com todas as letras que o PT mantinha diálogo com o PCC. Isso mesmo, diálogo direto com o crime organizado. A mídia abafou, o STF fingiu que não viu, mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E para quem acha que isso é exagero, tá aí o histórico recente. Lula visitando a favela do Moinho, articulado com uma ONG ligada ao PCC. Flávio Dino entrando em área dominada pelo Comando Vermelho, sem nenhuma escolta policial. Relatos e denúncias de autoridades petistas frequentando regiões de domínio de facção, enquanto a polícia fica do lado de fora. Censura autorizada pelo STF, mandando calar a boca de jornalistas que publicaram elogios de Marcola, chefão do PCC, ao governo atual. E até a dama do tráfico, fazendo visita oficial ao Ministério da Justiça, com recepção digna de autoridade estrangeira. É ou não é uma reviravolta sem precedentes? Segundo fontes ligadas ao Congresso americano, a decisão de Trump de autorizar intervenção militar contra esses grupos é estratégica e bem calculada. Eles identificaram que o tráfico de drogas da América Latina, especialmente o fentanil, que mata milhares de americanos por ano, está sendo alimentado diretamente por cartéis como o PCC. E mais, de acordo com o jornal The New York Times, o exército americano já começou a desenhar planos táticos para intervenções cirúrgicas em alto mar e em território estrangeiro, incluindo a América do Sul. Ou seja, o alerta está dado. Os Estados Unidos consideram o PCC e o Comando Vermelho inimigos militares. E o Brasil, por estar acolhendo e protegendo esses grupos, pode ser visto como país cúmplice do terrorismo. Você tem noção do que isso significa? Vocês concordam que isso coloca o Brasil numa posição delicadíssima, arriscando até sanções internacionais? E mais uma vez, a pergunta que martela:
Por que o governo Lula se apavora tanto com essa possibilidade? A resposta está na própria estrutura de poder da esquerda brasileira. O PCC não é mais só um grupo armado em beco de favela, pessoal. Eles têm advogados, juízes, procuradores, deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e até figuras que circulam pelos corredores do STF. Sim, você ouviu certo. O crime organizado está entranhado no Estado brasileiro. E agora, o Trump gritou 12 com 4 zap. Está colocando tudo isso em xeque. É como se ele tivesse dito: ou vocês se separam dessas facções criminosas, ou o pau vai cantar. E, sinceramente, graças a Deus, porque se depender dessa turma que está no poder, o povo de bem vai continuar sendo refém de bandido com gravata. Como eu vinha dizendo, não é mais exagero, não é mais teoria da conspiração. O PCC, que durante décadas foi tratado pela esquerda como grupo social marginalizado, já está atuando na Argentina, na Europa e até dentro dos Estados Unidos. É por isso que o presidente argentino Javier Milei veio a público alertar: o Brasil virou rota de expansão internacional do PCC. Pessoal, isso é gravíssimo. E vamos deixar muito claro, isso não é culpa do povo brasileiro. Isso é culpa do sistema apodrecido que se rendeu ao crime organizado. E esse sistema hoje tem nome e sobrenome. É o sistema PT-STF Facções, que opera junto, em silêncio, protegendo uns aos outros com blindagem institucional, censura e manipulação. Lembra daquela história do Marcola, o chefão do PCC, elogiando o Lula em conversas grampeadas? Isso foi revelado há anos. O conteúdo vazou, mas em vez de investigarem, o STF censurou a imprensa. Mandaram calar a boca dos jornalistas. Por quê? Porque não podia sair na mídia que o bandido mais temido do país estava declarando apoio ao então candidato do PT. Vocês conseguem ver o tamanho da podridão? Agora, com os Estados Unidos batendo o martelo e colocando esses grupos na lista de terrorismo, a situação mudou de figura. Isso permite que qualquer país que também reconheça essa classificação possa tomar ações de força, inclusive dentro do território de origem dos grupos. E aí o jogo vira para valer. Sabe aqueles ataques que você vê no noticiário, onde drones militares americanos atingem alvos no Oriente Médio? Bombardeios cirúrgicos, com precisão milimétrica, que eliminam terroristas escondidos em porões ou fortalezas? Pois bem, a partir dessa classificação, essas operações podem ser realizadas contra líderes do PCC e do Comando Vermelho, mesmo que estejam escondidos aqui no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Se o Brasil continuar sendo conivente com esses grupos, os Estados Unidos poderão tratar o nosso país da mesma forma que tratam o Líbano, o Irã ou a Síria, países considerados como acolhedores de terrorismo. Você consegue entender o tamanho da bomba que o Trump jogou na mesa? E olha, pessoal, isso não é bravata política, isso não é discurso de campanha, é diretriz assinada, oficial, dentro do Pentágono, segundo fontes próximas revelaram ao The New York Times. A ordem executiva, ainda mantida sob sigilo oficial, autoriza o uso de força militar contra organizações criminosas da América Latina que estejam envolvidas no tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro com conexões internacionais. E adivinha quem cumpre todos esses requisitos? PCC, Comando Vermelho. E os políticos que andam abraçados com eles. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos vão assistir de braços cruzados enquanto milhares de americanos morrem com fentanil que sai da América Latina? Eles não vão. E o aviso foi claro. Se o Brasil não cortar os laços com essas facções, ele será tratado como cúmplice. Aí a pergunta inevitável: por que Lula tentou barrar isso? Por que não colaborou com os Estados Unidos? Por que não rompeu laços com o PCC? Vou dizer com todas as letras, porque o crime organizado é o braço financeiro da esquerda no Brasil. E todo mundo lá dentro sabe disso.
O tráfico financia campanhas, fornece militância armada, atua como segurança informal em regiões onde o Estado não entra, impõe terror e medo onde for preciso. E mais, boa parte das zonas eleitorais onde o PT vence com ampla maioria são dominadas por facções. Coincidência? Claro que não. E não pensem que o STF está de fora desse esquema. Eles fazem parte do mecanismo de proteção institucional. Toda vez que uma denúncia grave aparece, seja de jornalista, de deputado, de promotor, cai uma censura. Mandam retirar conteúdo do ar, derrubam perfis, ameaçam canais, prendem quem fala demais. Tudo para proteger esse castelo de areia. Vocês acham normal que nenhuma grande emissora tenha dado destaque à notícia de que o Mossad ligou o PCC a grupos terroristas islâmicos? Vocês viram isso na Globo? No Jornal Nacional? No UOL? Claro que não. Eles estão todos dentro do mesmo barco. Por isso que o papel de canais, como o nosso, Movimento Brasil Patriota, é tão importante. Porque aqui a gente fala o que a grande mídia não tem coragem. A gente mostra o que eles querem esconder. E para isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. Estamos quase alcançando 100 mil inscritos. E esse número não é só um número. Ele representa 100 mil brasileiros que acordaram e se recusam a ser enganados. Se você ainda não faz parte disso, se inscreve agora aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. É de graça, não tem boleto, não tem Pix e ajuda a espalhar a verdade que eles tentam enterrar a cada dia. Mas voltando ao ponto, agora, com Trump disposto a agir com força, o pilar de sustentação da esquerda está tremendo. E eles sabem disso, estão em pânico. Não é à toa que o PT já está tentando articular discursos internacionais de ameaça à soberania nacional, caso alguma operação ocorra aqui dentro. Quer dizer, não tem coragem de enfrentar o crime, mas querem enfrentar o Trump? Pessoal, a esquerda arrumou briga com um homem que não brinca em serviço. Trump é do tipo que não blefa. Quando ele diz que vai agir, ele age. E agora que ele tem a base legal para intervir, ninguém sabe qual será o próximo passo. Vocês acham que o narcotráfico vai ficar esperando o míssil cair no colo? Muitos deles já estão se dispersando, fugindo do radar, abandonando operações. A esquerda sabe que o dinheiro vai secar, que os tentáculos do poder vão ser cortados. Tudo isso sem que um único tiro seja disparado ainda. E agora eu te pergunto, será que esse sistema aguenta mais um Trump no poder? Será que eles sobreviveriam a 4 anos de ataques diretos à base de sustentação deles? A resposta está vindo aí. E parece que dessa vez não tem como escapar. Essa bomba que o Trump jogou na mesa não atinge só o Brasil, não. É uma jogada continental, pessoal. Um checkmate geopolítico para desmontar toda uma estrutura de poder que se estendeu pela América Latina, com governos alinhados à esquerda e sustentados por dinheiro sujo do narcotráfico. O alvo principal? O sistema podre, disfarçado de democracia, que domina países como Brasil, Venezuela, Bolívia, Colômbia e Nicarágua. E é aí que o jogo começa a ficar ainda mais perigoso. Segundo fontes do Pentágono citadas pelo New York Times, essa diretriz assinada pelo Trump já tem desdobramentos prontos para operação em diversos territórios da América Latina. Isso inclui mapeamento de lideranças criminosas, pontos de financiamento, rotas de tráfico e, pasmem, cumplicidade de governos locais. É o que os americanos chamam de Estado Paralelo. E no caso do Brasil, esse Estado Paralelo atende pelo nome de PCC e Comando Vermelho, com ramificações políticas, jurídicas e institucionais. E não sou eu quem está dizendo isso, não. São relatórios da inteligência israelense, norte-americana e até de países europeus que já identificaram infiltração de grupos brasileiros nas suas fronteiras. O presidente da Argentina, Javier Milei, alertou: o PCC está se expandindo violentamente na fronteira sul.
Em algumas regiões da Patagônia e do norte argentino, já há domínio total de facções ligadas ao Brasil. E detalhe, com o envolvimento de ONGs de fachada que operam como braços sociais do crime organizado. E o que isso tem a ver com o nosso país? Tudo. Porque é o Brasil que serve de centro de distribuição, financiamento e proteção institucional para essas organizações. É aqui que o tráfico se sente em casa. E é daqui que os líderes mandam nos seus braços internacionais, com proteção jurídica, policial e política. E aí entra mais uma bomba. Segundo fontes militares americanas, parte das ações previstas pode ser realizada com cooperação de aliados, como Israel, Argentina e Colômbia. Países que também já sofreram diretamente com o avanço dessas facções. Ou seja, pessoal, o cerco está se fechando. O baralho do truco acabou. O jogo sujo da esquerda, blindada por toga e sustentada por metralhadora de facção, está com os dias contados. Vocês lembram daquela fala emblemática do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa? Quando ele disse que o Brasil é dominado por um conluio entre políticos, juízes e bandidos? Pois é. Agora esse conluio vai ter que lidar com algo que não se compra com cargo, emenda, nem com jantar em Brasília. Vai ter que lidar com o poder militar dos Estados Unidos. E por isso mesmo que o sistema entrou em pânico. Estão desesperados. E dá para ver pelos sinais. Primeiro, o silêncio absoluto da mídia. Nenhuma cobertura decente sobre o envolvimento do PCC com o Hezbollah. Segundo, o STF ativando sua máquina de censura contra qualquer canal, perfil ou jornalista que se atreva a tocar no assunto. Terceiro, o governo petista fingindo que nada está acontecendo enquanto corre nos bastidores para tentar conter o estrago diplomático. Só que agora não tem mais volta. O barulho das bombas que Trump armou não pode mais ser silenciado. E antes que digam que estamos exagerando, deixa eu lembrar aqui um fato recente que pouca gente ligou os pontos. Você se lembra da visita do Lula à favela do Moinho? Aquele teatro todo, cheio de discurso e bandeirinha? Pois bem, aquela região, segundo o relatório da Polícia Civil de São Paulo, é território controlado pelo PCC. E a ONG que articulou a visita de Lula tem ligações diretas com advogados da facção, segundo denúncia protocolada na Câmara Municipal. Agora responde com sinceridade. Você acha que um presidente da República visita uma área dominada por facção criminosa sem saber onde está pisando? Você acha mesmo que isso é acaso? Claro que não. É aliança, é troca, é pacto. E agora, com o PCC sendo reconhecido como grupo terrorista, toda essa ligação vira assunto de segurança internacional. Sabe o que isso significa? Que qualquer autoridade brasileira que tenha relação direta com esses grupos pode ser investigada, rastreada e até denunciada em cortes internacionais. É disso que o Lula está com medo, é disso que a esquerda se apavora. E vocês acham que o povo brasileiro está sabendo disso? Claro que não, porque a grande mídia se vendeu. Globo, Folha, UOL, Estadão... Todos eles estão preocupados em proteger o sistema, em defender Lula, em calar quem mostra a verdade. Mas aqui a gente não se cala, não. Aqui a gente grita o que eles tentam esconder, porque enquanto eles escondem, o Trump prepara o míssil. E olha só o simbolismo disso. O Lula, arrogante, sobe no palanque, dá risadinha e grita: "Se tiver truco, eu grito 6." Ele achava que o baralho era dele, achava que estava jogando sozinho. Mas aí, do outro lado da mesa, o Trump joga os 4 zap na mesa, grita 12 e diz: "Agora quem manda no jogo sou eu." E você, cidadão de bem, vai continuar achando que isso tudo é só mais uma notícia? Ou vai acordar de vez para entender que o Brasil está refém de um sistema que pode sim ser desmantelado por forças de fora, já que por dentro ninguém tem coragem ou força para enfrentar? E mais, se Trump realmente voltar ao poder em 2026, como as pesquisas estão indicando, você acha que ele vai esquecer isso? Claro que não.
O sistema brasileiro cavou sua própria cova ao desafiar quem tem bala na agulha e coragem para usar. E aí eu te pergunto mais uma vez, quem você acha que vai vencer essa guerra? O Lula, com seu grito de truco e sua claque de bajuladores? Ou o Trump, com 12 na mão e 4 zaps estalando na mesa? Agora segura firme, porque o que vem pela frente é ainda mais explosivo. Como eu vinha dizendo, essa ofensiva liderada por Donald Trump, com respaldo de serviços de inteligência de alto nível e articulação militar das maiores potências do Ocidente, não vai parar no PCC. E não vai parar no Comando Vermelho. Ela vai, sim, alcançar os políticos, os juízes, os ministros e os ex-presidentes que fecharam os olhos, ou pior, estenderam a mão para esses grupos criminosos. E aqui vai mais uma revelação que a mídia vai fazer de tudo para esconder. Com a nova diretriz americana, qualquer autoridade estrangeira que tenha facilitado ou protegido grupos classificados como terroristas pode ser incluída na lista da Interpol como cúmplice. Sim, senhor, isso mesmo. E sabe quem corre risco real de parar no banco dos réus de cortes internacionais? Ministros de tribunais superiores. Ex-presidentes da República, deputados e senadores que fizeram campanha com dinheiro de facção, integrantes de ONGs e institutos de cidadania que serviram de fachada para o crime. A lista é grande, o cerco está fechando, e a esquerda, que sempre se gabou de dominar a narrativa, agora começa a se afogar na lama que ela mesma cavou. Quer um exemplo claro disso? Lembra daquela história do Daniel, o ex-prefeito de Santo André, assassinado num crime até hoje mal explicado? Segundo Marcos Valério, Daniel foi morto justamente porque sabia demais sobre a relação entre o PT e o PCC. Essa denúncia foi ignorada, ridicularizada, censurada. Mas agora, com essa nova luz lançada sobre o caso, nada impede que ele volte à tona. Agora nas mãos de investigadores internacionais, com dados que o Brasil nunca teve coragem de apurar. E aqui eu digo com todas as letras, o Movimento Brasil Patriota está aqui para fazer memória, para denunciar, para trazer à tona tudo o que eles enterraram. E graças a Deus estamos quase alcançando 100 mil inscritos, uma legião de patriotas que se recusa a baixar a cabeça, que compartilha, comenta e faz esse canal crescer contra tudo e contra todos. Se você ainda não é um deles, agora é a hora. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus contatos. Vamos romper o bloqueio da mídia e mostrar a verdade para cada cidadão de bem desse país. Mas voltando ao assunto, a decisão de Trump é estratégica. Ele espera, e isso vem de fontes próximas, que a pressão militar e diplomática leve países como o Brasil a romperem com esses grupos antes que o pior aconteça. Ele não quer invadir, ele quer forçar os governos a agirem, mas se não houver ação, haverá reação. E agora, pessoal, a bola está no nosso campo. O governo brasileiro vai continuar fingindo que o PCC é organização social. Vai seguir tratando o traficante como militante de território? Vai continuar censurando quem denuncia essa podridão? Ou vai tomar vergonha na cara e romper com esse sistema nojento que destrói vidas, famílias, segurança e soberania? E vou mais longe. Esse é o momento histórico, um ponto de virada, um divisor de águas entre o Brasil refém de criminosos e o Brasil que pode reagir com coragem e honra. Mas essa reação não virá de dentro do sistema, ela vai vir de fora e vai vir com força. Trump não está sozinho, ele tem ao lado dele a verdade, a justiça e a coragem que falta em Brasília. E o nosso papel é espalhar essa mensagem. É acordar quem ainda dorme, é colocar luz onde eles querem manter tudo escuro. É por isso que a gente insiste, dia após dia, compartilha, comenta, espalha, acorda. O jogo virou, o baralho foi jogado na mesa, e dessa vez quem vai blefar é o sistema. Porque do outro lado
Tem um homem que gritou 12 com 4 zap e tem um povo que está acordando. Recapitulando, Lula tentou bancar o malandro, mas entregou o jogo. Trump foi direto, classificou o PCC como terrorista e abriu caminho para a ação militar. O sistema tremeu, a esquerda entrou em pânico e agora o Brasil pode, sim, pode, ver sua estrutura criminosa ser desmontada por forças que não se compram com propina nem com toga. O que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, o gigante acordou e não está mais blefando. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Quem você acha que governa o Brasil hoje? Lula, STF ou o PCC? E o que você acha que o Trump vai fazer primeiro? Vamos colocar essa discussão para rodar. Vamos furar a bolha. Vamos alcançar mais e mais patriotas com essa verdade que eles querem enterrar. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Vamos juntos levar o Movimento Brasil Patriota aos 100 mil inscritos e muito mais, porque aqui a gente mostra o que a televisão esconde. Bomba! Donald Trump fecha o Congresso Nacional do Brasil e envia tropas para salvar o país de um governo aliado ao crime internacional. A fala veio após duras críticas a Lula, acusando-o de proteger Nicolás Maduro e de compactuar com o tráfico de drogas na América do Sul. A tensão aumentou quando Lula declarou que dará asilo a Maduro caso os Iquemupoisewas invadam a Venezuela e que não deixará seu amigo ditador na mão. O gesto, visto como provocação direta a Washington, fez Trump aumentar a recompensa pela captura do líder venezuelano e anunciar punições severas a seus apoiadores. No meio da crise, o deputado Paulo Capelli pediu a cassação de Nicolas Ferreira, acusando-o de atacar a democracia, ao lutar contra as censuras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Para seus aliados, trata-se de perseguição política. Lula respondeu em tom desafiador, prometendo romper acordos e tornar o Brasil independente do Zinel. Agora, a dúvida é, isso é apenas retórica ou o início de um confronto histórico? Curta e comente parte 2 para as próximas notícias. Pânico em Brasília. Chegou ao Brasil na madrugada de hoje, em um jato do governo americano, o embaixador Richard Grenell, conhecido como Executor. Ele não veio para assumir a embaixada dos Estados Unidos, muito menos para falar com Lula ou ministros. Sua agenda é específica. Irá se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transações Bancárias, INSP, com donos e gestores de todos os bancos que operam com o Fed dos Estados Unidos. O embaixador Richard Grenell é o responsável pela fiscalização da aplicação da Lei Magnitsky e, pelo que se sabe, é informado pela CIA quando um sancionado burla as sanções. O céu amanheceu escuro hoje no Distrito Federal. O BOP vai operar um helicóptero de guerra no Rio de Janeiro. Trata-se do poderoso Black Hawk UH-60, aeronave originalmente militar, agora adaptada para uso policial. Essa é a primeira vez que uma força de segurança estadual no Brasil utilizará esse tipo de helicóptero, que já foi usado pelos Estados Unidos em zonas de guerra como Afeganistão e Iraque. Com capacidade para transportar até 11 policiais fortemente armados, o Black Hawk oferece blindagem avançada, resistência a tiros de fuzil e pode ser equipado com metralhadoras laterais. A velocidade, autonomia e robustez da aeronave permitem que o BOP atue com mais segurança em comunidades dominadas por facções, onde antes o risco de emboscadas era constante. A chegada do Black Hawk marca uma nova fase no combate ao crime organizado no Rio, mas também reacende o debate sobre a militarização da segurança pública e os limites do uso da força em áreas urbanas. A aeronave deve começar a operar até o fim de 2025. E você, acha que vai ser útil? Diz aí a sua opinião. Bomba! Trump, furioso, manda o último recado pesado para o Brasil junto de seu conselheiro Jason Miller, que chocou a todos. Esse será meu último aviso. Cumpram com o que estou pedindo. Vocês estão cada vez mais me deixando sem escolhas e não pararemos até que Bolsonaro esteja livre. Isso é extremamente importante, bem mais que o impeachment de Moraes. E não parou por aí. O que ninguém esperava veio em seguida, em um discurso que abalou o mundo.
Assim como Washington, Brasília tem uma grandíssima taxa de criminalidade. Mandamos a Polícia Federal junto da Guarda Nacional para pôr ordem em Washington e, se necessário, faremos o mesmo em Brasília. Libertaremos Bolsonaro e traremos Alexandre de Moraes conosco. O governo Lula entra em estado de alerta máxima e, às pressas, o STF convoca uma reunião de emergência nacional. Após isso, Lula, furioso, ao vivo em rede nacional, manda um recado para os Estados Unidos e para o mundo que deixou todos abismados. Comente Lula que já traga o seu discurso. Neste vídeo é importante, o Brasil acaba de decidir intervir no conflito entre Peru e Colômbia na disputa territorial na tríplice fronteira com o Brasil. O governo brasileiro vai enviar a Força Nacional de Segurança para a fronteira para atuar junto com a Polícia Federal, dada a escalada de tensão entre peruanos e colombianos, mas uma crise territorial na fronteira com o Brasil. Temos agora a crise de Essequibo entre Venezuela e Guiana e a crise de Santa Rosa entre Peru e Colômbia, sem contar no sul, onde o Uruguai também quer parte do território brasileiro. Se você gosta do meu trabalho, se você apoia o canal Vamos Falar de História, não se esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar o vídeo e de conferir se o seu sininho da notificação está ativado. Eu preciso da sua ajuda, sem vocês eu não consigo sozinho chegar a 1 milhão de inscritos. Bora ao assunto que interessa. O governo brasileiro decidiu intervir preventivamente diante do conflito territorial entre Peru e Colômbia na região amazônica. O Ministério da Justiça prorrogou por 3 meses a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em Tabatinga, cidade na tríplice fronteira, para apoiar a Polícia Federal no policiamento e na preservação da ordem pública. A medida ocorre em meio à escalada de tensões na área e busca evitar que o atrito entre os países vizinhos afete o território brasileiro. Agentes federais e da Força Nacional intensificaram rondas na fronteira, enquanto autoridades locais monitoram de perto a situação. Tabatinga, no Brasil, faz fronteira direta com Letícia, na Colômbia, e fica próxima de Santa Rosa, território peruano na outra margem do rio. E esse entroncamento trinacional convive normalmente com intensa integração, comércio e trânsito de moradores dos 3 países. Porém, a recente disputa entre colombianos e peruanos pela posse da pequena ilha de Santa Rosa no Rio Amazonas levou as forças de segurança a reforçarem a vigilância. O objetivo declarado do nosso atual governo brasileiro com essa movimentação do envio de Força Nacional de Segurança é garantir a proteção da população local, de garantir a ordem e também de evitar que esse conflito entre os 2 países, Peru e Colômbia, respingue no território brasileiro. No centro da controvérsia está a ilha de Santa Rosa, uma porção de terra sedimentar surgida no Rio Amazonas, em plena tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E em junho, a presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou o reconhecimento oficial da ilha como parte do território peruano, integrando ao novo distrito de Santa Rosa de Loreto. Na ocasião, tropas peruanas foram enviadas para hastear a bandeira nacional na ilha, consolidando a reivindicação peruana. Lima sustenta que Santa Rosa é uma extensão da ilha Chineria, tradicionalmente peruana, surgida com a baixa das águas do Amazonas, portanto, sob sua soberania histórica. A ilha, com cerca de 3 mil habitantes, abriga pessoas das 3 nacionalidades, embora a presença cultural peruana seja predominante. Muitos moradores se consideram peruanos. E é claro que do lado colombiano, a iniciativa do Peru foi recebida com grande objeção. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que não reconhece a soberania do Peru sobre Santa Rosa e acusou o país vizinho de violar tratados fronteiriços. Bogotá alega que a ilha não existia na época em que o limite bilateral foi definido e, portanto, não estaria contemplada nos acordos vigentes. Eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o contexto histórico dessa disputa entre os 2 países. Para você assistir é muito simples, é só clicar no card aqui em cima. Lá eu explico onde começou e a origem dos tratados que levaram a tudo o que está acontecendo agora. Nas semanas seguintes, a disputa diplomática rapidamente ganhou contornos militares e retóricos. Bogotá reforçou o efetivo das Forças Armadas em Letícia, cidade colombiana vizinha à ilha, enquanto Lima enviou mais soldados a Santa Rosa e fincou dezenas de bandeiras peruanas pelo território contestado. E em meio a esse cenário tenso, a presidente Dina Boluarte realizou uma visita histórica à ilha de Santa Rosa para demonstrar a posição firme de seu governo. Em um ato público na Praça Central
nacional da comunidade, a mais de 1.000 quilômetros de Lima, Boluarte declarou que o Peru, abre aspas, não vai ceder nenhum centímetro de sua soberania sobre o território disputado. A mandatária enfatizou que a soberania peruana não está em discussão e que Santa Rosa de Loreto é tão peruana quanto qualquer outra parte do país, respaldada por tratados internacionais vigentes. Durante essa visita, Boluarte, que não é boba nem nada, tentou ali estreitar ainda mais esses laços para garantir a sua integridade soberana naquele território. Boluarte repudiou o que classificou como, abre aspas, mensagens e ações inaceitáveis por parte de Gustavo Petro, dizendo que atitudes assim prejudicam a relação fraterna entre os povos vizinhos. A presidente chegou a entoar o conhecido hino patriótico Contigo Peru junto à comunidade num gesto simbólico de união nacional. Ao final do discurso, a sua mensagem foi clara: a posição peruana é inegociável, mas a resolução deve ser pacífica. O mais curioso é que eu falava 2-3 anos atrás que a América do Sul iria caminhar para esse rumo. Tanto que tem um vídeo aqui no canal falando sobre as 4 guerras possíveis no futuro aqui na América do Sul e todas elas com tons de disputas territoriais. Afinal de contas, na América do Sul tem muita questão territorial ainda em aberto, inclusive envolvendo o próprio Brasil. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o like, de curtir o vídeo. Isso é muito importante. O YouTube, você mostra para o YouTube que está gostando do meu trabalho. E aproveite e comente se você é contra ou a favor dessa ação do Brasil. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e somente se Deus quiser, se Ele lá em cima permitir, nos veremos muito em breve. Aqui no canal vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais. Pelo ministro Alexandre de Moraes. Dia 12 foi a diplomação do Lula, né? E no dia 15, no Espírito Santo, todo esse laboratório das arbitrariedades, do estado de exceção e da ditadura que hoje nós vivenciamos começou a ser gestado. Pela ex-procuradora-geral de Justiça, a senhora Luciana Gomes de Andrade Ferreira, uma violadora dos direitos humanos. Nós fiscalizamos diversos contratos superfaturados no Detran do Estado do Espírito Santo, 139 milhões de cerca eletrônico, e denunciamos. A procuradora, então, advogada do então governador Renato Casagrande, acolheu como provas ilícitas. E nisso, tanto eu quanto o jornalista Jackson Rangel Vieira, o pastor Fabiano, o deputado Assunção, o ex-deputado Carlos Von e o jornalista Max Pitangui, nós saiu ordens de prisão no dia 15 de dezembro. Todas essas ordens de prisão totalmente legais. Essas ordens de prisão foram motivadas políticas aqui no Estado do Espírito Santo. O senador Marcos Duval levou a Luciana Gomes de Andrade Ferreira ao Alexandre de Moraes. Tem até uma entrevista na CNN, eu faço questão de colacionar aos autos, porque tinha algumas prisões no seu estado para que ela estava tramando, e nos classificaram nesses inquéritos teratológicos, né? Nesses inquéritos do fim do mundo, como milícia digital, isso e aquilo. E nunca fui ouvido pela Polícia Federal, né? Nunca fui ouvido por nenhuma autoridade judicial, e me entreguei no dia 15 de dezembro, 15 dias antes de assumir a presidência da Câmara de Vereadores da capital do Espírito Santo. Pasme, fui o único vereador no Brasil, mandatário, preso arbitrariamente, né? Isso muito antes do dia 8. Do dia 8 eu estava preso, eu assisti o dia 8 da cadeia, não tive nenhuma correlação com absolutamente nada. O nosso inquérito ficou soterrado pelas vítimas e os reféns que foram presos no dia 8, porque foi feito as forças-tarefas do dia 8, e quem perpetrou a minha audiência de custódia, que foi uma farsa, foi o desembargador Ayrton Vieira, esse mesmo, né, que apareceu nas mensagens vazadas pelo Eduardo Tagliaferro, né, nas arbitrariedades. Então, até hoje, me encontro de tornozeleira eletrônica, aqui, ó. Estou com a tornozeleira, tem quase 2 anos, com restrições. Sou um vereador reeleito, não posso ter acesso às redes sociais e tolhindo toda a atividade parlamentar. Fui reeleito com o triplo dos votos da minha eleição anterior, né? Com reconhecimento da sociedade. Tem que ter o recolhimento noturno, semanalmente compareço ao fórum, meu passaporte cancelado e as demais restrições. Lá não posso sair da Grande Vitória, né? Isso prejudicando até uma possível candidatura a nível de Estado. Na verdade, o Alexandre de Moraes ele faz essas restrições para matar
a gente politicamente, nos silenciar e asfixiar. Felizmente, a sociedade está reconhecida e tem reconhecido, e o trabalho importante que Vossas Excelências estão fazendo, e com coragem e altivez de enfrentar a tirania, esse regime totalitário, né, em um conluio aqui no estado do Espírito Santo, que foi entre forças políticas, a ex-procuradora Luciana Gomes de Andrade Pereira, que foi até o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos, no nosso caso, 4 pareceres da PGR contra toda a nossa prisão e nada. Nenhum deles foi sequer analisado. Nós temos diversos agravos regimentais, inclusive impetrados pela própria PGR, pela vice-procuradora Lindora, que o ministro sequer avaliou. Nós peticionamos a revogação das cautelares, que não se justificam, e ele simplesmente não se manifesta, né? Então, tendo esses entendimentos da PGR, que a petição do Ministério Público Estadual não poderia ir ao Supremo, foi uma ilegalidade completa. Saiu um relatório final da Polícia Federal, né, que quebrou 6 anos de todos os nossos sigilos bancários, fiscal, telemático, nuvem, herb, redes sociais, celulares, pendrives, computadores apreendidos, não achou absolutamente nada contra mim, nem contra os outros citados nesse inquérito criminoso. Esse inquérito, né, que submeteu o Estado do Espírito Santo a ser o laboratório nesse filme de terror que foi perpetrado no Brasil. O vereador Dácio Bracarense, que aí se encontra secretaria muito bem essa reunião, nosso líder de bancada, acompanhou de perto. O vereador Dácio tem esse conhecimento porque, além de tudo que nós enfrentamos, Coronel Meira, nós enfrentamos a cortina de ferro da imprensa brasileira e da imprensa capixaba. Eu fui trancafiado por 368 dias, fui torturado, recebi alimentação azeda, estragada, submetido a carne de cavalo no presídio. Eu comi carne de cavalo, porque estava com fome, perdi 33 quilos, entrei em depressão, um tratamento psiquiátrico, né, com medicamentos. Depois, graças a Deus, fiz o desmame, com muita fé, consegui superar. A minha família, torturada. Nós tivemos o grau do arbítrio aqui foi tão grande que até o parlatório, com os nossos advogados, a procuradora pediu ao ministro para quebrar o sigilo e grampear o parlatório. Veja bem, essa ficha expedícia, essa pesca probatória o tempo todo, porque não consegue se fechar um conjunto probatório. Aí fica a narrativa sobrepondo aos fatos. Isso rasgando ao arrepio de qualquer regime democrático e de qualquer Estado democrático de direito, né? As violações do direito foram tão grandes que nem mesmo no regime militar você se retirou habeas corpus. Quando o Supremo inventou dentro do seu ordenamento jurídico que contra atos de inquéritos de ministros não se cabe habeas corpus, ou seja, eu tive um habeas corpus negado pelo ministro o Barroso, justamente alegando que não cabe habeas corpus, ou seja, nós estamos num sistema que parece uma pirâmide, ele está no topo da pirâmide e acima dele não há ninguém para revisar os atos arbitrários, né? Meu advogado não teve acesso aos autos, o doutor Carlos Luiz Zaganelli esteve em Brasília, isso gerando um custo. Vocês sabem que passagem aérea custa muito dinheiro na época, então R$6.000 cada passagem só para ida. Ele foi por diversas vezes tentando falar com ninguém, sequer foi recebido. O ministro mandava estagiários de seu gabinete, não deixava ninguém ter acesso. E quando mandava acesso à cópia, pegava justamente trechos seletivos daquilo que ele definia pertinente ao nome de cada pessoa envolvida. Então, assim, não há um exercício da ampla defesa, na verdade não tem contraditório, você cerceou todas as liberdades individuais dos advogados. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Dácio, tá me ouvindo bem? Alô? Sim, pode falar. Então, para concluir, nós continuamos 368 dias encarcerado em regime fechado, fiquei preso com homicidas, né? Fiquei preso com estupradores, fiquei preso com traficantes de drogas, sendo réu primário, sendo vereador, no exercício do meu mandato parlamentar. Tive a presidência da Câmara roubada e depois, quando o ministro me concede a liberdade provisória,
que eu saio, que ele me coloca um grilhão na perna chamado tornozeleira eletrônica, ele me afasta, mantém afastado do resto do mandato por mais de um ano até acabar o meu mandato parlamentar. Felizmente, fui às urnas com todas as restrições e o Deus e o povo me trouxeram de volta ao mandato parlamentar na Câmara da capital dos capixabas. Muito obrigado aos membros da comissão, parabéns pela luta hercúlea, a oposição de verdade se faz assim, vocês nos orgulham muito, né? Nós temos uma oposição vigorosa que está fazendo a diferença contra os arbítrios e contra a tirania. Podem ter certeza que nos livros de história será destacada a atuação intransigente daqueles que lutam pela verdade e pela liberdade. Muito obrigado. Realmente é importante o Brasil ouvir tudo que você passou como preso político. Queria registrar a presença da nossa deputada federal, Daniela Heineken, que está ali, prazer enorme estar aqui. O nosso senador, Luiz Carlos Reisen, que acabou também de chegar aqui, seja muito bem-vindo à comissão. E queria dar agora a palavra ao primeiro jornalista, Dr. Davi Agape. Alô, alô. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para vir a essa nobre comissão. Dou o meu bom dia a todos os parlamentares, a todos os presentes, advogados, jornalistas, e também saúdo a todas as pessoas que estão acompanhando essa comissão ao vivo nas redes sociais. É um privilégio poder estar aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, podendo contar para vocês um pouco de como foi o nosso processo investigativo, como nós descobrimos que o STF, mais especificamente o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa paralela dentro do TSE para investigar os presos do 8 de janeiro. A nossa investigação, que está sendo chamada de Vaza Toga 2, é uma continuação da investigação iniciada pelo jornalista americano, vencedor do prêmio Pulitzer, Glenn Greenwald, e do Fábio Serapião, na Folha de São Paulo. Eles publicaram dezenas de reportagens narrando essa utilização paralela do TSE, fizeram denúncias muito graves. No entanto, ao invés de investigarem as denúncias, investigaram quem supostamente vazou as mensagens, o senhor Eduardo Talaferro. Então, foi uma clara tentativa, e a gente vê isso claramente, uma clara tentativa de abafar as denúncias e perseguir quem estivesse denunciando qualquer coisa. No entanto, nossa equipe obteve parte desses arquivos e então trabalhamos por meses investigando, tentando entender o motivo deles terem criado esse gabinete paralelo dentro do TSE. O motivo é que prenderam centenas de pessoas no 8 de janeiro, cerca de 250 pessoas aqui nas dependências do Congresso. A maioria não cometeu qualquer ato de vandalismo e está sendo condenada hoje até 17 anos de prisão. Idosos, pessoas doentes, pessoas jornalistas, estão sendo condenados por penas, muitas vezes, superiores a de pessoas que cometeram crimes graves, como assalto e até assassinato. Mas eu quero falar sobre as vítimas ainda mais invisíveis, que são os presos do 9 de janeiro. Todo mundo fala de 8 de janeiro, mas ninguém fala do dia 9, que eram pessoas que estavam protestando pacificamente, bem longe daqui, no QG, aqui de Brasília. Eles estavam há meses acampados no QG, pessoas que ficaram indignadas com o resultado eleitoral e pediam uma auditoria nas urnas ou o que quer que seja.
era um protesto pacífico, e pacífico foi reconhecido pelo Exército Brasileiro, que defendeu que era uma manifestação, era uma livre manifestação, eles estavam exercendo o direito deles de liberdade de expressão. Não iremos remover esse pessoal daqui, até porque eles são pacíficos. No entanto, depois do dia 8 de janeiro, houve uma operação para prender essas pessoas que, repito, não participaram de qualquer ato antidemocrático ou violento. Essas pessoas foram enganadas pela polícia, que disse que iria levá-los para casa, para a rodoviária. Exato. Então, chegaram ônibus, vários ônibus, e essas pessoas entraram acreditando nas Forças Armadas de que estavam sendo cuidadas. Mas, na verdade, todos eles foram enviados para a prisão. Novamente, idosos, até mesmo crianças e moradores de rua que apenas estavam passando pelo local. Um desses casos, o meu colega Eli Vieira vai narrar aqui, especificamente, de uma pessoa que estava naquele acampamento, trabalhando, não é bolsonarista, pelo contrário, mas foi carimbado como antidemocrático apenas por um tweet de 2018 sobre Lula. Um tweet sem nenhuma curtida, sem nenhuma visualização, um perfil sem seguidores, mas a força-tarefa do TSE fez essa busca para encontrar informação sobre essa pessoa. E eu gostaria também de destacar que todo esse grupo no WhatsApp, então era um grupo no WhatsApp formado por servidores do TSE, mas comandado por uma servidora do STF, na verdade uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, cedida ao STF, que é leal a Alexandre de Moraes e tem estado do lado dele, pelo menos desde 2019, desde a abertura do inquérito das fake news, o infame inquérito das fake news, que ainda não foi arquivado, ainda não foi encerrado, segue em sigilo, perseguindo pessoas, perseguindo a direita, principalmente no Brasil. E esse inquérito é a origem, como bem disse o advogado agora há pouco, André Marsiglia, é a origem de todos esses outros inquéritos que estão sob a relatoria de Alexandre de Moraes, como um fruto da árvore envenenada, e a raiz dessa árvore é o inquérito das fake news. E Cristina Yukiko Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, já era a coordenadora, ela já participava logo no início do inquérito das fake news, atuando como braço direito do nosso ilustre ministro. E todo esse processo, toda essa investigação paralela feita via WhatsApp, com servidores do Centro de Contra a Desinformação do TSE, foi comandado por essa servidora do STF com mão de ferro, né, de forma agressiva e de forma até mesmo desrespeitosa. Ela chamava os servidores de mal acostumados, dizendo que eles não trabalhavam no ritmo do ministro. Ou seja, mostrava um total desprezo do gabinete de Alexandre de Moraes pelo Tribunal Superior Eleitoral que ele comandava na época. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral se tornou um puxadinho de Alexandre de Moraes durante as eleições. E nesse grupo estava então Eduardo Talhaferro, chefe do setor de contra a desinformação do TSE, o AAED. Também estavam os juízes que participaram das audiências de custódia, o senhor Ayrton Vieira, citado agora pelo preso político, e também estava o senhor Marco Antônio Martins Vargas, que era do TSE, e o Ayrton Vieira do STF. Todos eles foram citados na vaza-toga de Glenn Greenwald. E eles continuaram essas práticas. Então a nossa reportagem, ela mostra
que esse gabinete informal que ocorreu durante as eleições de 2022 e serviu para perseguir politicamente pessoas que tinham um pensamento diverso ao que defende o establishment, essa máquina continuou sendo utilizada após as eleições de 2022. Vejam, em 10 de janeiro de 2023, Eduardo Tagliaferro foi nomeado oficialmente por Alexandre de Moraes, no mesmo despacho em que ele afasta o governador do Distrito Federal. Ele nomeia Tagliaferro como responsável por uma investigação, sem um escopo necessariamente definido, para investigar os presos do 8 de janeiro, dizendo que ele poderia utilizar os sistemas internos do TSE. Acontece que o TSE não tinha mais nenhuma, além de não ter prerrogativa para investigação criminal, já tinha se encerrado as eleições. Lula já tinha subido a rampa e tomado posse como presidente. Dia 8 de janeiro já tinha acabado as eleições. Como, a partir do dia 13 de janeiro de 2023, eles iniciam essa investigação paralela feita pelo TSE. Então, essa investigação ela era no âmbito das audiências de custódia. Por isso que o nome do grupo era audiência de custódia, e eu destaco aqui que existiam diversos grupos paralelos para a investigação, não é só aquele. E isso está bem claro na fala de alguns dos participantes. Eu gostaria de destacar a questão da audiência de custódia, porque ele é um procedimento muito importante. Ela está definida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal. E não só isso, ela foi reafirmada na DPF 347, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa DPF foi ajuizada pelo PSOL e ela foi decidida em 2015. Ela determinou que a realização das audiências de custódia deve ser em até 24 horas. E eu gostaria de ler aqui uma fala na íntegra de um jurista. Um jurista muito importante para o Brasil, um constitucionalista muito renomado. Né? Ele diz o seguinte: a audiência de custódia é importantíssima. Ela permite ao juiz, permite que o juiz, no momento da prisão em flagrante, ouça a pessoa presa e possa substituir imediatamente por uma pena restritiva de direitos ou prestação de serviço. Ele diz o seguinte também: não é possível que continuemos com essa cultura de que prisão é a única resposta do Estado. Precisamos prestigiar as medidas alternativas. A audiência de custódia é um passo fundamental nesse sentido. Essa fala é de ninguém menos do que Alexandre de Moraes, na sua sabatina para ser aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. E é tudo muito bonito quando você está se candidatando. Quando você está namorando com alguém, é tudo muito lindo. Depois do casamento, a gente vê como as pessoas são de verdade. E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso. Por quê? E os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e veem os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo, porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados.
Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir a lei. Então, são grandes empresários, o homem mais rico do mundo, e também agora servidores da Suprema Corte Eleitoral do país. Eu gostaria de encerrar dizendo que essa estrutura clandestina perseguiu pessoas que não cometeram crime, na sua maioria, e os que cometeram crime, ou seja, que cometeram atos de vandalismo nessa casa, deveriam ser punidos, sim, por atos de vandalismo. Como já aconteceu centenas de outras vezes, ou pelo menos dezenas de outras vezes, com manifestantes de esquerda, que cometeram atos ainda mais brutais e até mesmo tentaram assassinar pessoas aqui dentro. Ontem vimos aqui atos de violência novamente dentro dessa casa. Mesmo assim, as pessoas não são perseguidas, elas não são condenadas, elas não são responsabilizadas da mesma forma que as pessoas do 8 de janeiro. E eu, como jornalista, eu não poderia me calar. Mesmo várias pessoas, vários colegas terem me recomendado que não publicasse isso, dizendo que temiam por minha vida ou temiam por minha integridade, mas eu, como jornalista, não poderia me calar. A nossa responsabilidade como jornalista é contar os fatos para as pessoas. E por último, eu destaco aqui que durante a nossa apuração, nós descobrimos que o setor do TSE enviou solicitações para parceiros externos, pessoas de fora da corte, para fazerem buscas informais e se infiltrarem como espiões nas redes sociais, se infiltrarem como espiões em grupos privados de WhatsApp, como nós vimos no caso dos empresários Luciano Hang e outros que foram falsamente acusados de defenderem um golpe de Estado e depois, por causa disso, foram perseguidos. Eu revelei no meu site ainvestigação.com que uma dessas pessoas infiltradas é uma jornalista de Brasília, fanática por Alexandre de Moraes. Eu acredito que ela está assistindo a essa sessão agora. Letícia Salorenzo tinha acesso direto a Alexandre de Moraes. Ela é conhecida como bruxa da Vaza Toga. Ela era assessora informal de Alexandre de Moraes no TSE, fazia investigações privadas. Ela colocou no currículo Lattes dela, inclusive, tá? Então não é só informações privadas. Se você for no currículo Lattes de Letícia, você vai ver que ela colocou que ela é assessora informal do TSE durante as eleições. Eu questionei o TSE disse que nunca viu essa mulher na vida, mas pessoas próximas a Alexandre de Moraes disseram para mim que ela estava direto no gabinete do ministro, coisa que ninguém tinha acesso. Letícia Salorenzo tinha. Ela se infiltrava em grupos, enviava investigações e demandava bloqueios dessas pessoas. E a tese dessa senhora tem sido utilizada pela Polícia Federal para acusar Jair Bolsonaro de tramar um golpe de Estado desde o início do seu mandato, em 2019. É uma tese absurda, mas que tem base nas teorias dessa senhora Letícia Salorenzo, que não é apenas uma pessoa desequilibrada. Ela é uma das ideólogas de Alexandre de Moraes e já embasou algumas de suas decisões. E agora, com a Vaza Toga 2, nós sabemos que ela não estava sozinha. Existiam outros parceiros que nossas fontes apresentaram como checadores de fatos e departamentos de universidades. E, por fim, e mais importante, é que não apenas eles enviavam informações para o TSE, porque todo mundo pode enviar uma denúncia. Eles recebiam solicitação do Alexandre de Moraes, diretamente, para investigarem pessoas de maneira totalmente irregular e informal. Isso mostra que o TSE foi totalmente desvirtuado, pelo menos na gestão de Alexandre de Moraes, do seu objetivo de supervisionar as eleições. Se tornou uma máquina de perseguição. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento às fontes que tiveram coragem de fazer a denúncia, fontes que participaram dessa máquina, mas que hoje
estão abrindo o seu coração, estão contando a verdade para a sociedade, e eu conclamo aqui que outras fontes surjam, que tomem coragem, podem entrar em contato comigo, eu tenho canal aberto para falar com qualquer pessoa que queira contar os fatos que têm acontecido nos bastidores, nesses gabinetes das sombras. Tomem coragem, chegou o momento da população saber o que realmente está acontecendo nesse país, porque isso não aconteceu, e isso a gente está descobrindo agora, não foi apenas no TSE. Em vários outros órgãos se espalhou como um câncer essa influência maligna. E isso precisa ser cortado o mais cedo possível. Reitero o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, ao TSE, à Câmara dos Deputados, ao Senado, aos três poderes. Eu reitero o meu respeito. E o STF não é uma pessoa. O STF não é Alexandre de Moraes. Todos precisam ser responsabilizados pelo mal que fizeram. E está chegando a hora. Parabéns, nobre jornalista Davi Ágape. Queria registrar a presença do cabo Gilberto Silva, da Paraíba, policial militar como eu, de origem. Ao meu amigo e irmão do estado do Rio de Janeiro, Roberto Monteiro, esse grande guerreiro. Roberto, você é um querido, daqui de toda a Câmara, diga-se de passagem. Queria também registrar que nosso grande amigo, irmão, grande advogado, tá certo, doutor Cláudio Caivani, também está acompanhando e participando também. Eu queria só colocar para Davi Ágape que nós, em 2024, tá certo, a gente entrou com um pedido, um PL. Nós temos aqui na Câmara, está caminhando na Câmara, e vamos aprovar, se Deus quiser e Deus quer, o PL 2786, que passa a instituir no Brasil o Dia do Preso Político. Eu tenho a honra de dizer, tá certo, que eu, como nosso gabinete, somos autores, tá certo, do PL, desse PL. Então, dia 9 de janeiro, vai ficar registrado como o Dia do Preso Político no Brasil. Com a palavra, o nobre senador, amigo, Flávio Bolsonaro. Alô. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma rápida saudação, porque daqui a pouquinho, às 16 horas, começa uma importante reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em continuidade a tudo que nós, senadores, e em paralelo também os deputados aqui presentes, estamos enfrentando nos últimos dias pelo retorno, pela nossa luta de retorno à normalidade. E eu não podia deixar de ir embora, vou continuar acompanhando pela internet, sem fazer essa breve saudação pela coragem e pela resiliência de todos que estão aqui, em especial vocês aqui, o David Ágape e o Eli, e ao Schallenberg também, do Civilization Works, porque eu sei que esse material que vocês produziram aqui foi oferecido a muitos veículos de comunicação aqui no Brasil. Nenhum teve a coragem de publicar por medo de Alexandre de Moraes. E meu amigo Magno Malta fala sempre que Deus usa os improváveis para fazer o impossível acontecer. Então, cada um de nós, um pouquinho do seu jeito, está conseguindo trazer à tona a verdade sobre tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos anos. Porque é inadmissível normalizar o uso da máquina pública para perseguição política como tem sido feito. Quem escolhe deputado, senador, presidente da República é o povo, não é ministro do Supremo. O Brasil não deveria ser governado por juízes, mas por quem tem voto. E eu não tenho nenhuma dúvida, que não vai ser fácil a gente continuar essa nossa caminhada. Mas nós vamos continuar com muita coragem, porque a vitória é certa no final. Aonde a gente olha e faz sempre os paralelos, Colombeira, parabéns também pela sua coragem, pela criação dessa subcomissão e pela autoria do projeto de lei que cria o dia do perseguido político. Mas a todo momento nós vemos o próprio Supremo,
tomando decisões como a que acabei de ver aqui na imprensa, e aí dá-se cobertura para isso, né, mas a grande imprensa não está aqui. Tem alguém aqui da Globo, ou de algum outro veículo de comunicação grande? Por isso, quando eu falo em... É Band? Band. Uma salva de palmas, pessoal da Band aqui, por favor. Pessoal da Record, por favor, aqui, parabéns por fazerem jornalismo, que é o que a gente espera. Porque isso aqui é um assunto importante para o destino do Brasil. Isso aqui está desmascarando o ministro do Supremo, aquele que deveria dar o exemplo de moralidade, de ética, de respeito aos princípios constitucionais, e é o primeiro a ignorar. É porque eu estou educado hoje, eu não vou ficar usando palavrões. Mas é o primeiro a ignorar. Pela sua saga, pela sua sede de vingança. E olha que a gente não sabe nem vingança de quê. A gente só sabe que ele odeia a direita, que ele odeia o Bolsonaro e que ele quer acabar com a vida de todos nós. Porque a gente não sabe até hoje. De verdade, eu queria entender essa fixação, né, que alguns atribuem até a sonhos mais quentes, porque pode ser uma das poucas coisas que explica tamanha perseguição, porque a pessoa deve acreditar de verdade que está salvando a democracia, não é possível. Ele deve acreditar de verdade que ele está salvando a democracia, só que ele está destruindo a democracia a pretexto de defendê-la. E assim, é tão fácil de constatar que ele está errado. Se alguém que salvou a democracia, como é que a pessoa que diz que salvou a democracia não consegue andar na rua? Não consegue entrar num restaurante, que era para ser aplaudido em tudo quanto é lugar. Em especial pelo povo nas ruas, reconhecendo que ele foi o grande salvador da pátria. Só que ao contrário, é o que nós falamos desde o início, e isso serve para todos aqui, não apenas para o meu pai. Os humilhados serão exaltados, e no final a gente vai ter a vitória, porque não há mal que dure para sempre, e a lei tem que valer para todos, inclusive para Alexandre de Moraes, e é o que a gente vai continuar perseguindo, com todas as forças, todos os dias no Senado Federal, que é o impeachment dele, que ele não merece, ele não está à altura de uma Suprema Corte do Judiciário brasileiro. A gente não vai ser fácil, todo mundo aqui sabe que a quantidade de votos que é necessário para que isso aconteça, mas a cada dia que passa, mais senadores vão trocando de lado, não é, Girão? A gente, antes desses movimentos todos, começando principalmente no último domingo, onde mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas em todo o Brasil, nós tínhamos 34 de senadores. Desde então, e no dia seguinte, na segunda-feira, vem à tona mais uma série de denúncias, que é a que a gente está aqui hoje tratando, denunciando como é que o Alexandre de Moraes age fora da lei. Isso aqui é pior que Gestapo, porque há uma falácia de que existe uma democracia plena no Brasil, mas você não tem a que recorrer, porque a covardia, a perseguição vem de quem já está no topo da pirâmide do Poder Judiciário. Isso aqui é um escândalo. Isso aqui é um escândalo. Eu estava dizendo, eu acabei de ver aqui que o Supremo anulou uma investigação contra um desembargador lá do Rio de Janeiro, com base em Fishing Expedition. O que acabamos de falar aqui, a pescaria probatória, para quem não tem muito conhecimento jurídico, é quando não tem nada contra ninguém, aí você inventa uma busca e apreensão para ver se você colhe algum material e a partir dali você encontra algo que possa indicar que há alguma ilegalidade. Tipo o que fizeram com o presidente Bolsonaro. Vamos lá na casa dele, ver se a gente encontra o cartão de vacina. Já começou com uma acusação falsa, de que ele teria fraudado o cartão de vacina. Imagina o Bolsonaro andando por aí, ou entrando no aeroporto, tendo que mostrar o cartão de vacina para comprovar que ele tomou vacina. Ele é uma pessoa que passa batido em qualquer lugar, né? Porque onde ele anda, arrasta multidões. Você imagina ele apresentando um cartão de vacina na imigração, aqui na Polícia Federal no Brasil, ou quando chegasse a algum outro país, se ele rapidamente não seja desmascarado. É o crime impossível, um dos mais clássicos. Mas a pescaria probatória é isso. Vamos lá na casa do Bolsonaro, busca apreensão para achar o cartão de vacina, mas não queria o cartão de vacina, queria o celular. Só que para desespero dele, gente, ele até chega a ser engraçado, antes de toda a tragédia que a gente está vendo, mas a gente tem que também reconhecer esses lados. Quando a Polícia Federal pede o celular dele, Coronel Meira, o senhor pode me dar o seu celular? Pois não. O senhor pode fornecer a senha do seu celular? Precisa não, pode abrir, não tem senha.
Alguém que tem alguma coisa a esconder tem um celular desse jeito? E ainda que tivesse senha, abriria a senha? Hoje em dia, se eu tivesse do lado dele, eu falo, não abre não. Porque onde não tem, eles inventam. Mas você vê os gestos até de um pouco de inocência até, mas de tranquilidade com quem está com a consciência tranquila. Então eu queria só concluir, presidente, para eu ir lá para essa reunião. Eu quero parabenizar aqui também o André Marcília, o Jeffrey Chiquini, o Marco Antônio Costa, o Pitoli. Alguns aqui que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, não recentemente, agora recentemente a gente ouve falar, lógico. Mas é o que eu falo, ô Marco Antônio, até desses improváveis, né? A gente, quando menos espera, Deus vai e mexe o peãozinho no tabuleiro e vem um negócio à tona. Daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Né? Por fim, quem imaginava que um dia um ex-assessor do Alexandre de Moraes teria a coragem de vir e denunciar tudo o que ele foi obrigado a fazer. Ele foi obrigado a fazer. E Deus ainda usou ele de uma seguinte forma, o Tagliaferro, não sei se ele está ouvindo a gente vai falar daqui a pouco aqui, né? Deus ainda usou o Tagliaferro para ter a sabedoria de guardar essas provas. Porque senão ia ser só a palavra de um contra o outro. No Brasil, não vale isso juridicamente, exceto quando é para atingir o Bolsonaro e centenas de outras pessoas que nós estamos vendo por causa da delação forçada com ameaças a uma pessoa, mesmo sem precisar provar nada. Isso está sendo usado como base para condenar pessoas apenas absolutamente absurdas. Então, para concluir as pessoas que eu queria citar aqui, o Mike Pence também, que fez uma denúncia ontem muito importante, comprovando o uso de dinheiro estrangeiro para interferência nas eleições aqui no Brasil, por intermédio da USAID, e não só isso, o uso da própria CIA, da época do governo Biden. A própria CIA, o Serviço de Inteligência americano, sendo usado para, de alguma forma, influenciar aqui nas eleições brasileiras. Então você vê que gostam de botar a culpa de muita coisa do que aconteceu nas eleições em algumas pessoas. Mas houve todo um conluio, um complexo industrial de manipulação, de interferência nas eleições que levaram ao resultado que nós vimos. E olha que eu não estou falando de urna eletrônica. E as mesmas pessoas que que buscam essa força estrangeira para interferir em questões aqui internas, são as que estão hoje dizendo que o que o Trump está fazendo com o Brasil é uma interferência estrangeira. Ainda tem a capacidade, a cara de pau de se elencarem como patriotas. Sabe quando que o Lula vai roubar a bandeira do Brasil, dos movimentos de direita? Nunca. Eu sei que ele é especialista em roubar, mas isso ele não vai conseguir fazer. Porque não cola. Não cola. É contra a história do cara. O cara que é fundador do Foro de São Paulo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!